Amados irmãos e irmãs, paz e bem, estamos aqui juntos para mais um encontro sobre patrologia, teologia patrística, antiguidades cristãs. Você deve se perguntar por que o padre fala uma hora em patrologia, outra hora em teologia patrística. Há um vídeo no qual eu distingo bem essas duas coisas. Patrologia como um conjunto muito maior e patrística como um subconjunto, teologia patrística, não é? Quando se trata de patrologia, se trata de todos os contextos sociais, econômicos e tudo que tem a ver com o ambiente onde os padres nasceram e com a vida dos padres. No encontro anterior, eu falei sobre este índice de obras em latim, Clavis Patrum Latinorum, do chamado Corpus Christianorum, série latina, certo? De uma editora muito famosa, né, chamada Brepols. E aqui, vejam vocês, eu vou fazer aqui, não estou ganhando nada para fazer essa merchandising, mas pode, né? Olha aqui o livro. Isso aqui é um livro só de índice, isso aqui é um índice de obras latinas, certo? Obras latinas do mundo da patrologia, ou obras que podem ajudar a compreender a patrologia, certo? E aqui nós temos, para você ter uma ideia, isso não é tudo, mas para você ter uma ideia, esse livro que tem o índice, ele chega a quase 1000 páginas, ele tem 910 páginas. Então esse é o índice de obras. Aqui tem todos os escritores latinos, Agostinho, Jerônimo e tudo, e tem as obras desses homens, certo? Se você quiser conhecer a patrologia latina, isso aqui é o índice. Não são as obras, é só o índice, repito. Agora, eu falei na aula passada também sobre um outro índice, que é esse aqui. Esse índice aqui tem 2 volumes e ele traz as traduções das obras patrísticas em grego e em latim. O que é que foi traduzido? E assim também quais as editoras que publicaram. Então ele traz o nome do autor e a edição que foi usada para traduzir, aqui, Patrologia Grega de Giampolmini, e quem traduziu, né? Então tem traduções aqui de homilias, de vários textos, não é? E as edições, o que foi traduzido para as línguas modernas, certo? São 2 índices, não, vejam vocês. Então, isso aqui não é livro ainda de patrologia, assim, no sentido de são textos padres, não, são índices. E agora eu vou tirar uma outra curiosidade de vocês, dizer uma outra coisa importante. Vejam vocês, tem esse índice aqui de obras em latim, sair um pouco do foco, mas não tem nada não, né? Estão escutando bem. Tem um outro índice de obras em grego. O índice das obras em grego, ao invés de um volume, como é o índice das obras em latim, são 5 volumes. 5 volumes de índice somente, de obras que foram escritas em grego. Para você ter uma ideia da complexidade desse mundo. E depois nós temos também o índice das obras escritas em outras línguas, que são o copto, o siríaco e outras línguas, né, que foram escritas a outros textos da patrística, tá certo? Então eu fiz questão de trazer esse livro para mostrar a vocês a complexidade dos temas que nós vamos tratar. Vou procurar fazer com a maior simplicidade do mundo, para que todo mundo possa compreender, tá bom? Então vamos aqui mostrar a vocês algumas coisas que não podem faltar na compreensão do mundo da patrística. No encontro passado nós mostramos material e fontes que não podem faltar. Fontes em várias línguas, em um modo geral. No outro vídeo eu mostrei algumas fontes em português, né? Mas agora, hoje, eu quero mostrar a vocês algumas coisas que não podem faltar no estudo da patrologia, tá certo? A patrologia e da teologia patrística. Algumas coisas, certo? Que nós vamos afrontar. A primeira coisa é o início da literatura cristã, certo?
E aí nós vamos pegar algumas obras muito importantes, como a Didaqué, é uma obra belíssima. E tem também uma outra chamada Didascalia, que é uma obra que não é do tempo da Didaqué, mas é uma obra também muito interessante, de uma espécie de catecismo, que tem muitas coisas interessantes ali, coisas belíssimas do ponto de vista espiritual. Se você quer crescer na vida espiritual, se você quer crescer com bases sólidas na teologia, você tem que conhecer os padres da igreja. Isso aqui é uma fonte que você não pode deixar de conhecer, né? Na Didascalia, por exemplo, tem um texto belíssimo no qual se diz lá, se a igreja estiver cheia e o bispo ou o padre estiver ocupando a cadeira central e chegar uma pessoa muito pobre e não tiver onde sentar, diz o bispo ofereça o seu lugar ou o padre ofereça o seu lugar para que aquela pessoa simples sente ao centro, porque ela é Cristo, Cristo no pobre. E assim tem textos e textos belíssimos, belíssimos sobre estas questões da vida prática, não é? Então, Didaqué as primeiras obras são, então, Didaqué, do ano escrito na Síria, entre os anos 50 e 100. Clemente Romano escreveu também algumas obras no início, né? A Carta aos Coríntios, por exemplo. Pastor de Hermas, que tem uma história belíssima, vale a pena tirar um momento para conversar sobre Pastor de Hermas, uma história belíssima. Inácio de Antioquia, que está entre os chamados padres apostólicos, né? Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna, gente, ele foi, os chamados padres apostólicos, eles foram ligados aos apóstolos e beberam dessa fonte espiritual dos apóstolos. Receberam e acolheram ensinamentos diretos dos apóstolos. E alguns contam que esse Inácio de Antioquia teria sido aquele menino que trouxe os 5 pães e os 2 peixes. Veio escutar a pregação e trouxe 5 pães e 2 peixes. Não é? Era uma criança quando conheceu a Jesus, depois tornou-se discípulo de João. Papias de Herápolis, que tem também obras interessantíssimas. A Ascensão de Isaías é uma obra apócrifa, mas alguns textos apócrifos vale a pena a gente conhecer, sabe? E eu vou tirar também um momento para conversar sobre os apócrifos, porque os apócrifos, eles ajudam a gente a entender um pouco também o contexto da época. O Papa Bento citava muito os apócrifos. Aqui a Culane citava os apócrifos, porque são textos interessantíssimos. Os apócrifos nos revelam, por exemplo, os nomes dos avós de Jesus, né? Dos pais de Maria Santíssima, São Joaquim e Santa Ana. E nos revelam muitas coisas que então a gente pode usar os apócrifos como uma fonte com seus limites, mas pode ser usado sim. Depois, já que o Papa Bento usou, quem somos nós para dizer que não vamos usar, não é? Os apócrifos. Pseudo Barnabé, depois a tradição apostólica. Essa tradição apostólica é muito interessante porque ela traz muitas coisas práticas. Interessante, tem uma lista, gente, de profissões que os primeiros cristãos não podiam assumir. E eu vou mostrar a vocês isso, vocês vão achar muito interessante, porque os primeiros cristãos não podiam ser, aí tem a lista, isso. Quem quiser ser cristão tem que renunciar a essa profissão. Então veja que era de uma riqueza enorme, né? De riqueza de detalhes sobre a vida antiga. Vale a pena, porque conhecer a origem da nossa igreja, gente, é conhecer as fontes. E se você conhece a fonte, você não vai tomar uma água qualquer, sabia? Tem muita gente por aí tomando lama pensando que é água limpa. E não é assim a vida. Se você quer ter saúde, você começa na sua casa. Se a água é bem tratada, você tem saúde. Se não é bem tratada, não tem. Também os animaizinhos. Se você cria um animal qualquer, né, e ele toma água suja, ele vai adoecer de verme, de outras coisas. Então os cristãos, às vezes tomam água que não são água límpida. E porque não são água limpa, esses cristãos sofrem, porque tomam água suja, não é? Uma outra coisa interessante que nós vamos ter que afrontar, de alguma maneira, temos que ter tempo para isso, vejam que é
mundo complexo, pelo menos 20 aulas, né? E 20 aulas talvez não sejam suficientes para a gente afrontar tudo isso, é o mundo da literatura herética. Estudar um pouco sobre o docetismo, né? A palavra doqueu significa parecer, né? Alguns teólogos antigos que diziam que Cristo apenas tinha aparência humana, mas ele não se encarnou de verdade, né? Os ebionitas também, ebion significa pobre, não é? É uma cristologia muito pobre também, que rejeita alguns textos da Bíblia e aceita outros. Depois estudar as heresias de Marcião de Sinope, né? Vem do Ponto e que tem uma história muito interessante, porque esse Marcião de Sinope, ele chegando na igreja de Roma, ele tentou ganhar a igreja de Roma com ofertas e coisas assim. Montano, essa é muito conhecida, a heresia de Montano, né? Depois Teodoro de Bizâncio e as heresias de Sabélio, Noeto de Esmirna e Praxéas, certo? Então nós vamos mergulhar também no mundo dessas heresias, porque para saber o que é que os padres, conhecendo as heresias, nós vamos conhecer os padres apologetas, o que é que eles discutiram e como é que eles escreviam as suas apologias. E vocês vão ver que tem textos duríssimos contra os hereges, não é? E aí eles esbanjam retórica, os padres da igreja, por quê? Porque na retórica, uma das coisas importantes é desqualificar a fonte que está falando do outro lado. Então, tem textos belíssimos e interessantes nos quais se fala sobre estas fontes. Quem são esses hereges, né, em primeiro lugar? Para poder refutar o que eles disseram, primeiro, quem foram eles. Depois, nós vamos falar de um tema que é muito importante nos primeiros séculos da Igreja, o gnosticismo. Como nasceu o gnosticismo? De onde nasceu? Qual a influência que ele teve no início da Igreja? O que está por trás do gnosticismo? Ele nasceu dentro da Igreja ou fora da Igreja? São perguntas muito interessantes que nós vamos tentar responder. Outra coisa que devemos tocar nesse curso, mesmo que seja brevemente, é o chamado Códex de Nag Hammadi, ou Nag Hammadi, que é um código de vários textos apócrifos que foram encontrados e que mudaram a compreensão sobre muitas questões. É muito importante tratar sobre isso. Não tenhamos medo de afrontar essa teologia gnóstica ou herética, porque ela não vai nos consumir, não vai nos engolir. Pelo contrário, nós é que vamos ter condições de aclarar o que nós pensamos. Quando alguém pensa diferente da gente e diz uma ideia que a gente não concorda, nós temos a chance de aprofundar ainda mais a nossa ideia para dizer, olha, eu continuo convicto e agora tenho mais argumentos do que o que eu já tinha. Essa é a beleza de se confrontar com essas teorias, não é? Valentiniano, Ptolomeu, Heracleon, Judas, o Evangelho de Judas, tem muita coisa que a gente... Nesses apócrifos também tem o Evangelho de Maria Madalena, não é? Que a gente vai tratar também entre tantos livros apócrifos, não é? Depois tem a literatura apologética. Os padres que fizeram apologética, que combateram de frente as primeiras heresias. Quem foram? Militão de Sardes, Justino, Tassiano, Atenágoras, Teófilo de Antioquia e a Carta de Diogneto. A Carta de Diogneto é belíssima porque a Carta de Diogneto descreve como viviam os primeiros cristãos e o que havia de tão belo e de especial nos primeiros cristãos que atraíam pessoas de vários lugares para serem cristãos. Então é muito importante ler um pouco essa carta e ter presente tudo isso. Além de Quadrato, que também que também escreveu textos apologéticos, não é?
Depois, temos a literatura cristã anti-herética, não é? E entra nessa mesma linha da apologética. Apolinário de Herápolis, Apolônio, Egesípio, digo melhor, Irineu de Leão e Hipólito de Roma. Nós não vamos estudar todos esses homens. Nós vamos, por exemplo, de uma página dessa com tantas pessoas, nós vamos pegar Irineu de Leão e pegar Hipólito de Roma, porque aqui são duas figuras muito mais conhecidas, você vai ouvir muito mais falar sobre esses dois, então vale a pena a gente explorar esses dois aqui, certo? Você pergunta, padre, esse material? Esse material aqui que eu estou usando como base é um quadro sinótico que eu vou oferecer aos meus alunos, porque isso aqui é meu, não é? É material que eu preparei para a sala de aula, né? Então eu vou poder oferecer aos alunos como um brinde, não é? Como outros materiais que eu vou oferecer também. Para cada período da história da patrística, eu preparei um mapa assim. Primeiro ao terceiro século, um mapa completo. E aqui nesse mapa você tem o nome dos santos padres, você tem a vida, você tem os escritos principais, você tem outros escritos que eles fizeram, você tem escritos, coisas escritas no mesmo período para confrontar, você tem os conteúdos gerais que eles defendiam, você tem a filosofia que deu origem a essa estrutura teológica e você tem a teologia deles. E aí você tem abaixo um resumo da cristologia, daquele santo padre e da teologia dele de um modo geral, não é? Literatura cristã alexandrina. Bom, uma das coisas do mundo da patrística é a escola de Alexandria, que é uma escola belíssima e que vale a pena conhecê-la. Eu traduzi, por exemplo, um texto de São Clemente de Alexandria, um texto do grego, que eu pretendo um dia, Deus ajudando, como diz o italiano Dio volendo, eu pretendo entregar a Paulus para que seja publicado, quem sabe na coleção, aquela coleção verde ou em outra coleção, não tenho pretensões nesse sentido de dizer eu estou ali naquela coleção, não, ou eu traduzi uma obra para aquela coleção. Até porque a coleção da Paulus é uma tradução comparada. E a minha não foi comparada, foi direto, né? Texto grego, tradução feita por mim, né? Então, assim, Clemente de Alexandria está nessa literatura dos padres de Alexandria. Orígenes já é um gigante. Orígenes, vale a pena uma aula só sobre Orígenes. 50 minutos não são suficientes para falar sobre esse gigante. Também sobre Clemente de Alexandria, porque Clemente escreveu obras belíssimas. Por exemplo, eu traduzi os Estrômatos, né? Mas tem extratos de Teódoto, e tem outros livros. E tem um livro de Clemente que é muito interessante, que é o Pedagogo. Interessante que os padres antigos, eles consideravam importante a figura do pedagogo, que era uma figura importante no Império Romano também. E nós vamos tratar sobre isso. Quem era o pedagogo? Então, por exemplo, havia uma guerra e eles conquistavam uma cidade ou um reino que tinha muita gente inteligente. Pegava ali a corte, gente que sabia várias línguas, e haviam escravos comuns, escravos braçais, e havia esses escravos letrados. Quando era conquistado um país ou uma cidade diferente, esse povo vinha todo como escravo, e os escravos letrados e que tinham cultura, e que sabiam se portar à mesa e tudo mais, normalmente eram contratados e eram pedagogos dentro de casa. Claro que esse não é o único tipo de pedagogo, há outros pedagogos, mas estes eram contratados, comprados, né, como escravos, mas tinham uma vida mais tranquila, porque podiam comer dentro de casa com seus donos, né, e eram responsáveis por ensinar a criança e o adolescente a viver. Não era só a ler e a escrever, né? Um pedagogo aquele que ajuda a construir uma paideia, não é?
paidosa gogós, não é? Quer dizer, alguém que ajuda a construir uma pedagogia, um caminho, era alguém de máxima confiança da família, porque ensinava tudo, ensinava como se portar à mesa, como comer, como cumprimentar as pessoas, como tratar autoridades, como e normalmente um pedagogo era alguém que trabalhava numa cidade, numa casa rica, numa casa de um senador, de alguém que tinha mais condições, não é? Um general. Então, Orígenes também, tanto Clemente quanto Orígenes dá para nós muito pano para as mangas. Depois vem Dionísio. Certamente Dionísio escreveu coisas belíssimas, não é? E a gente pode meditar e refletir, só que os escritos de Dionísio não são fáceis, sabia? Agostinho disse uma vez aos monges de Adrumeto, Agostinho disse assim: olha, gente, quem quiser entender uma obra minha, leia 5 vezes, uma vez só você não entende. E agora eu digo, quer compreender uma obra de Dionísio Areopagita? Leia mais de 5 vezes, senão não compreende, porque o homem era muito profundo. Aqui essa turma aqui era toda gente muito. Gregório Taumaturgo, Panfilho de Cesareia e Metódio de Olimpo. São algumas figuras que compõem essa literatura cristã alexandrina, ou a chamada Escola de Alexandria, que tem características próprias e que nós vamos tocar sobre elas também no curso. É importante compreender essas escolas da patrologia, do mundo da patrística. Esses aqui defendiam essas ideias, tiveram essas fontes de pesquisa, esses aqui estavam ligados a outra cultura, tinham essas influências filosóficas, tinham essas influências culturais, etc. É muito importante. Por isso nós temos que ter uma aula sobre geografia também, em geral, né, do mundo antigo. A literatura cristã antioquena, de Antioquia, é uma outra escola dos padres da igreja. Aqui nós temos padres interessantes, como Paulo de Samosata, Luciano Presbítero e Eustácio de Antioquia. Eu lembro a vocês que esse mapa que eu estou mostrando é do 1º ao 3º século. Depois eu terei o mapa do 4º século, que é um século riquíssimo, e depois o mapa do 5º ao 8º século. Então são 3 mapas, tá certo? Já estou apresentando esse aqui, mas haverá uma próxima aula para apresentar também os outros mapas e mostrar um pouco o caminho desse estudo de patrística, que é um caminho longo. Literatura cristã latina na África, certo? Nesses primeiros séculos nós temos 4 figuras importantes: Minúcio Félix, Tertuliano, Cipriano, que aqui nós vamos tratar, não é o São Cipriano que era bruxo, né? Existiram 2 Ciprianos, e esse Cipriano não é o que era bruxo, né? O outro tornou-se santo também, e esse também tornou-se santo, mas há diferenças substanciais entre os dois, não é? E comodianos, não é? São padres da igreja da literatura latina na África, que nós vamos tocar. Ah, padre, por que não entrou Agostinho aqui? Porque, já disse, nós estamos tratando de um período específico, dos primeiros séculos. Agostinho virá depois, tá certo? Literatura cristã latina em Roma. Quem são os padres em Roma que estão neste quadro da patrística? Tem um cânone muratoriano, que é um documento antigo, que eu vou apresentar para vocês alguma coisa. Tem Júlio Africano, tem Novaciano. Não digo que nós vamos tocar em todos esses assuntos. Gente, eu estudei 3 anos e meio em Roma, patrística, certo? E foram 3 anos e meio para olhar um pouco esse quadro geral da patrística. Para depois, os professores dizem, depois agora desses 3 anos e meio, vocês fazem seu caminho, comprem livros, continuem aprofundando. Vocês têm o resto de uma vida para entender a patrística. 50 anos para frente, 40 anos para frente, para entender a patrística. Esse aqui é apenas um passo inicial, introdutório.
Depois temos a chamada historiografia cristã, que é a chamada história eclesiástica, não é? E aí nós temos duas figuras importantes, como eu disse, que nós não podemos fugir do estudo delas, que são Eusébio de Cesareia e Lactâncio. Então, estão aqui ligados a este ponto, né? Pois bem, gente, nesse curso de patrística, de introdução, que alguns vão dizer, meu Deus, é uma introdução, mas tem tanta coisa. É porque nós não vamos tocar aprofundando, pegar cada ponto desse, dar uma aula sobre cada ponto desse. Seria 2 anos de curso ou 3, né? Nós vamos escolher alguns temas essenciais e vamos tocar neles, não é? Tá certo? Uma sinopse cronológica dos padres, nós vamos fazer e entregar também, né, para vocês, certo? E aí vamos também mergulhar no mundo das comunidades primitivas. Como viviam os primeiros cristãos? Como eles rezavam? Como eles se organizavam financeiramente? Como eram as comunidades? Quais os ministérios que haviam no início da igreja? Havia muitos ministérios. Ministérios que hoje, inclusive, foram extintos e que eu considero que eram muito importantes, como o ministério do profeta ambulante, que era o profeta que andava de paróquia em paróquia, de diocese em diocese, exortando as autoridades eclesiais a mudarem comportamentos, a orientarem melhor os seus fiéis. Eram gente muito livre que fazia esse papel. Então, nós vamos estudar um pouco disso, né? Como viviam as comunidades cristãs primitivas, como é que eles se organizavam. Depois as conversões, como aconteciam, as conversões em massa também, o confronto com o mundo do paganismo, não é? Tá certo? A difusão do cristianismo depois das perseguições, isso é muito importante tocar. Já falei sobre heresias e cismas, não é? Vamos tratar sobre a vida ascética, a vida monástica, ascética, e esses ministérios, esses modos especiais de viver nos primeiros séculos. As virgens, as viúvas, a virgindade e o celibato, a pobreza e a riqueza, como eram tratados, são temas muito interessantes, não é? Depois, nós vamos falar dos padres da igreja, dos chamados padres apostólicos, né? Isso é muito importante. Eu produzi um vídeo sobre por que estudar os padres da igreja. Embora aqui eu estou sendo muito mais tranquilo, muito mais leve e mostrando a você, tentando lhe convencer de que vale a pena estudar os padres da igreja, certo? Os padres apostólicos e tal. Então, os primeiros padres que nós vamos estudar são os padres apostólicos. Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmina, tudo isso que nós já tocamos. Depois, os apologistas gregos do século II. São chamados também os padres do Logos. E tem alguns termozinhos gregos que eu vou usar, mas eu sempre vou dar tradução, tá certo? De eu usar um termo grego, latim ou em outra língua qualquer, antiga, eu vou dar tradução, tá certo? Ou, vamos ver aqui, o meu produtor está aqui, se eu colocar a tradução embaixo, né? Vamos ver como é que faz essa questão, para que as pessoas não se percam, não é? Textos, gente, tem textos belíssimos. Tem uma coleção de textos feito por Raniero Cantalamessa sobre homilias da Páscoa. As homilias mais antigas sobre a Páscoa. E a tradução é dele mesmo. Que Raniero é fantástico, né? E ele fez essa tradução, eu tenho aqui, e a gente pode pegar um texto ou outro para fazer. Tem também um livro de um estudioso de patrologia sobre os santos padres e a quaresma. E assim tem várias obras que a gente pode ir se achegando e conhecendo, não é? Isso aqui é o quê? É um mundo. Isso aqui é um castelo. Eu estou com vocês na frente do castelo, apresentando o castelo. Nós não entramos ainda, certo? E depois que nós entrarmos, nós vamos entrar em várias salas belíssimas, conhecer coisas estupendas. Mas agora estamos ainda do lado de fora,
no jardim e eu mostrando a vocês a beleza que nós vamos enfrentar e encontrar lá dentro, não é? Vamos falar de apócrifos, vamos falar de poesias, de músicas, porque haviam padres que gostavam de escrever poesia também, não é? Depois, temas que nós vamos tocar: escritores da Síria, da Palestina, da Ásia Menor. Nós vamos tocar nesses escritores porque eles têm coisas belíssimas a nos dizer, certo? Vamos tocar também nos escritores da Igreja de Roma, já toquei agora há pouco, e nos escritores africanos. E por último, nós vamos tratar também, eu vou regravar, os vídeos sobre os monges do deserto, que tem uma contribuição valiosa. Nós vamos ter um capítulo só dos monges do deserto, porque foram figuras que marcaram a igreja no início e que continuam marcando a igreja, seja pela espiritualidade, seja pela radicalidade da vivência, jejum, castidade, obediência, vida de oração. Esses homens marcaram a história da igreja e nós não podemos fazer um curso de introdução à patrologia sem de alguma maneira tocar nesses homens, tá certo? Pois bem, gente, está aqui. Hoje eu apresentei um pouco o roteiro do nosso curso de História de Antiguidades Cristãs e de Patrística e Patrologia, por onde nós vamos nos mover. E é claro que isso tem todo um trabalho por trás de preparação, de pesquisa, de textos. E assim, eu também vou publicar para vocês, que estiverem inscritos no curso, uma vez por semana, vou publicar também, escolher um texto da patrística, escolher assim, como quem diz assim, bem escolhido um texto que possa inspirar a vida de vocês, tá certo? E vou publicar para aqueles que estiverem no curso. Um texto como, por exemplo, um texto de Éfrem de Nízibe, que era poeta, sobre Nossa Senhora, tem textos belíssimos. Rabula de Edessa, textos belíssimos sobre Nossa Senhora. O texto de Agostinho, Tarde Te Amei, não é? Que texto belíssimo, que é o texto da conversão, não é? Ó beleza tão antiga e sempre nova, não é? Textos de São Jerônimo, belíssimos também. Então nós vamos ter, ao menos uma vez por semana também, a publicação no meu canal de um texto da patrística, não só lido, não basta ler, é preciso ler e aprofundar, porque por trás das palavras existem muitas coisas. Ontem alguém me mandou um texto e era apenas uma frase, e eu disse, eu fiquei impressionado como essa frase possui tantas janelas. É um castelo pequeno, mas com muitas janelas. Porque cada frase de um padre da igreja, na verdade, é uma possibilidade de muitas portas e janelas por onde você pode enxergar um mundo de espiritualidade, de mística, de beleza, de contemplação. Eu acho que isso eu quero dividir com vocês. Eu gastei mais de 20 anos da minha vida, 27 anos, pesquisando e aprofundando esse tema. E estarei também disposto a fazer com o grupo que estiver inscrito no canal, com o grupo que estiver inscrito no curso, a fazer também lives ao vivo para tirar dúvidas e para colher a riqueza dos alunos. Há alunos que são tão preparados. Tinha um aluno meu que era doutor em Direito, fez na Europa, né? Fez o doutorado de Direito na Europa. E ele era um aluno excelente. Então, eu sinto que quando o aluno é bom, ele também contribui com a gente. Não sou só eu que tenho a ensinar. Então, eu tive muitos alunos, por exemplo, advogados, né? Eu sinto que esse grupo de pessoas da advocacia tem um grande interesse em patrística por conta da retórica dos padres antigos, que é muito rica. Alunos ligados ao mundo da teologia mesmo, né? Seminaristas e freiras, e tem muitos padres que me seguem no YouTube para os comentários bíblicos do final de semana, né? Para preparar suas homilias. Alguns ex-alunos, padres, até me ligam, padre, coloca a homilia do domingo mais cedo, coloca na sexta, de manhã ou à tarde, que a gente precisa, né? Para preparar nossas homilias. Então, me sinto feliz
de oferecer esse curso, independentemente de qualquer coisa, é uma necessidade que eu sinto de repassar estas coisas. E farei isso com todo amor, com todo afinco, com todo carinho, para que você que está aí do outro lado, você entre pela porta desse castelo chamado patrística e você possa colher muitos tesouros e ao final do curso você dizer: eu me enriqueci interiormente, me sinto uma pessoa melhor, sinto as bases da minha fé mais sólidas e me sinto agora capaz de afrontar a vida com outro olhar. Um grande abraço para todos e até o próximo encontro, se Deus quiser. Fiquem com Deus.